Um terremoto de magnitude 8.8 atingiu o coração do Oceano Pacífico, atingindo diretamente a zona estratégica da Rússia. Tsunamis se espalharam por todo o Anel de Fogo. Milhões foram forçados a evacuar. Bases militares foram inundadas e um vulcão entrou em erupção apenas um dia depois. Este é o evento sísmico mais forte da região desde 1952. Embora o epicentro esteja a mais de 4.000 quilômetros da China, especialistas afirmam, este não é um incidente isolado. Isso pode desencadear uma cadeia de reações geológicas que avançam para o interior da Ásia, especialmente em zonas de falhas com alta pressão acumulada, incluindo áreas no interior central da China. Será que este é um efeito dominó geológico, iniciando silenciosamente um novo ciclo apocalíptico? De acordo com dados oficiais do Instituto Russo de Geofísica e do Sistema Internacional de Monitoramento Sísmico, o terremoto ocorreu às 03h47 UTC do dia 30 de julho de 2025, a uma profundidade de aproximadamente 19,20 km. O epicentro foi localizado a cerca de 119 km a sudeste da cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky, na região oceânica do Pacífico, onde a placa do Pacífico encontra diretamente a placa de Okhotsk, uma extensão da placa da América do Norte. Logo após o tremor principal, dispositivos de monitoramento do nível do mar registraram ondas anormais ao longo das Ilhas Kurilas. Os níveis da água subiram de forma incomum até 5 metros em Severokurilsk, inundando infraestruturas costeiras e instalações militares russas no arquipélago das Kurilas. No Havaí e no Japão, as ondas de tsunami atingiram entre 1 e 1,7 metros, o suficiente para forçar as autoridades a suspender várias rotas de transporte, cancelar voos, interromper trens e suspender operações portuárias. Alertas foram emitidos para mais de 10 países e territórios, incluindo os Estados Unidos, Peru, Chile, Nova Zelândia, Polinésia Francesa e outras nações insulares do Pacífico. O Japão emitiu uma ordem de evacuação de emergência para quase 2 milhões de residentes costeiros em menos de 3 horas após o primeiro alerta. O Chile realizou uma evacuação em larga escala, realocando mais de 1,4 milhão de pessoas das áreas costeiras. O Peru fechou 65 portos marítimos. Os vacios elevaram o nível de alerta de tsunami para as águas do Alasca, depois o reduziram à medida que a ameaça diminuía. No epicentro do terremoto, as operações diárias foram gravemente afetadas. No entanto, imagens do local mostraram a resposta profissional das equipes médicas russas. Em um hospital próximo, a Petropavlovsk-Kamchatsky, uma equipe cirúrgica continuou uma operação cardíaca aberta enquanto o solo tremia. Eles receberam medalhas do governo por aquilo que foi chamado de manutenção dos princípios humanitários em meio ao desastre. Menos de 24 horas após o terremoto, o vulcão Klyuchevskoy, um dos mais altos e ativos da Ásia, entrou em erupção inesperadamente. Fluxos de lava e colunas de cinzas subiram milhares de metros, afetando diversas rotas de voos domésticos e internacionais a partir da região do extremo oriente russo. Muitos geólogos acreditam que o terremoto pode ter alterado a pressão do magma dentro do vulcão, desencadeando a erupção repentina. Esse fenômeno ilustra uma reação em cadeia complexa entre camadas de energia geológica de tremores a tsunamis seguidos por atividade vulcânica, todos os quais podem ocorrer quase simultaneamente se as condições atingirem um limiar crítico. O evento também demonstrou que sistemas globais de alerta, como o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico PTWC, com sede no Havaí, funcionaram de forma eficaz. No entanto, muitos especialistas internacionais concordam que manter tais sistemas requer orçamentos garantidos, equipamentos adequados e monitoramento independente. Mesmo um pequeno corte orçamentário pode gerar consequências globais. Do ponto de vista geopolítico, o terremoto estabeleceu um precedente. Uma nação com grande capacidade militar, como a Rússia, ainda pode enfrentar uma paralisação localizada se um evento sísmico atingir pontos estrategicamente sensíveis. Bases navais, centros de informação e instalações de armas na região do extremo oriente russo estão todos localizados perto da área afetada. Embora nenhum incidente tenha ocorrido, esses são dados que precisam ser avaliados seriamente no nível da defesa regional.
Para entender por que Kamchatka é o epicentro de terremotos devastadores na história, é necessário olhar profundamente para o mapa geológico do mundo. Essa península se localiza sobre a trincheira de subducção Kuril-Kamchatka, onde a placa do Pacífico, a placa tectônica oceânica de movimento mais rápido da Terra, desliza constantemente sob a placa de Okhotsk, uma extensão da placa da América do Norte, a uma velocidade média de quase 86 mm por ano. Isso a coloca entre as mais rápidas do planeta. Em tais velocidades, a energia de colisão se acumula de forma constante ao longo de décadas. Quando a tensão ultrapassa o limite elástico dos materiais na base da trincheira, a energia é liberada repentinamente, na forma de um terremoto massivo. Por causa desse mecanismo, Kamchatka tem sido historicamente o local de múltiplos terremotos de grande magnitude nos tempos modernos. Registros geológicos mostram que pelo menos 3 terremotos nesta área atingiram magnitude 9.0 ou superior em 1737 e 1841 e mais recentemente em 1952, que também foi acompanhado por um tsunami que causou danos severos em diversas ilhas do Pacífico. Agora, exatamente 73 anos depois, o terremoto de 30 de julho de 2025, com magnitude de 8.8, atraiu a atenção científica devido à sua ligação com um ciclo sísmico de longo prazo. Relatórios do Instituto Russo de Geofísica indicam que a região Kuril-Kamchatka está entrando em uma nova fase de atividade intensificada. Esse sistema de trincheiras se estende por mais de 2.100 km desde a parte sul da península de Kamchatka até a região norte do Japão. É uma zona com alta densidade de vulcões ativos, mais de 160 vulcões, muitos dos quais permanecem ativos. Atividade sísmica, frequente em média de 5 a 7 terremotos por ano, com magnitudes acima de 6,5 na escala Richter. Não é coincidência que sismólogos se refiram a Kamchatka como uma das regiões com maior pressão tectônica da Terra. Qualquer deslocamento aqui, mesmo que pequeno, pode afetar todo o sistema tectônico interconectado, estendendo-se até o Japão, Filipinas, Alasca e até o interior da China. É importante entender que nem toda a energia de um terremoto se dissipa no mar. Uma parte das ondas sísmicas, especialmente as ondas de penetração profunda, pode viajar para o interior atravessando a placa de Okhotsk e alcançando até a placa euroasiática. Essa trajetória de força aponta diretamente para o norte e centro da China, áreas já marcadas por falhas geológicas antigas sob tensão. Portanto, o verdadeiro perigo está nos pontos finais onde a energia se acumula. É por isso que cientistas geológicos na China, Japão e Estados Unidos estão monitorando de perto regiões como o nordeste da China, o Planalto de Sichuan e, especialmente, a área da represa das Três Gargantas ao longo da seção central do rio Yangtze. Logo após os primeiros sensores detectarem ondas sísmicas no mar de Kamchatka, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico PTWC no Havaí emitiu imediatamente alertas iniciais não apenas para os territórios dos Kettletowns, mas também para muitas nações ao redor do Círculo de Fogo do Pacífico. Essa rede de alertas é operada por um consórcio de centros nacionais e regionais, utilizando dados sísmicos satélites e boias oceânicas, que medem os níveis do mar em todo o oceano. Como resultado, em menos de 30 minutos após o terremoto, alertas de tsunami foram emitidos em mais de 10 países, desde o Japão e Coreia do Sul, até o Peru, Chile e Nova Zelândia. Milhões de pessoas foram evacuadas a tempo. Esse sistema é considerado a primeira linha de defesa na redução de vítimas em emergências de escala global. No entanto, relatórios recentes mostram que o orçamento operacional do PTWC está enfrentando cortes especialmente após a pandemia de Covid-19. Alguns sistemas de sensores submarinos se deterioraram e não recebem mais manutenção rotineira. Enquanto isso, muitas pequenas nações do Pacífico não têm capacidade para construir suas próprias redes de monitoramento e dependem inteiramente dos alertas do PTWC ou de sistemas paralelos operados pelo Japão e pelos Daisy-Toaedo. Se esses centros principais forem enfraquecidos, o risco de desastres não serem relatados a tempo aumentará significativamente. Outra preocupação é o nível de compartilhamento de dados e cooperação entre os países. Na prática, nem todas as nações estão dispostas a divulgar dados sísmicos sensíveis, em parte por razões de segurança e em parte por falta de mecanismos abertos de compartilhamento de informações.
Isso leva a uma situação em que a resposta a desastres se torna fragmentada ao longo das fronteiras administrativas, enquanto os fenômenos geológicos não seguem tais linhas. Portanto, organizações internacionais têm enfatizado a seguinte mensagem: responder a desastres naturais de grande escala não pode ser apenas uma responsabilidade doméstica. É necessário estabelecer canais de cooperação regional, especialmente entre nações localizadas no Círculo de Fogo do Pacífico, onde ocorrem 90% dos terremotos e erupções vulcânicas do mundo. Além de seu impacto global, o evento de Kamchatka deixou um eco particularmente forte no interior da Ásia, especificamente na China, um país com uma rede complexa de falhas geológicas antigas e infraestrutura crítica vulnerável à propagação de ondas sísmicas. Será que o tremor no extremo oriente da Rússia poderia desencadear um efeito de ressonância, alcançando a região média do Yangtze, onde está localizada a represa das Três Gargantas? Essa questão será explorada na próxima sessão, onde analisaremos a ligação entre zonas de falha intraplaca e o potencial para atividade sísmica desencadeada remotamente. O terremoto offshore de magnitude 8.8, próximo a Kamchatka, não causou apenas efeitos imediatos para as nações costeiras do Pacífico. Seu impacto, como alertaram muitos geólogos, pode se estender muito além do epicentro por meio da transmissão subterrânea profunda de ondas sísmicas. E um dos países colocados sob alerta específico é a China, lar de uma série de sistemas de falhas intraplacas adormecidos, que permanecem silenciosos há décadas, mas que estão sempre suscetíveis a serem reativados por abalos distantes. Em termos de estrutura tectônica, a China está situada entre dois blocos continentais gigantescos e sempre em movimento, a placa do Pacífico, ao leste, constantemente empurrando para dentro do continente, e a placa da Índia, ao sudoeste, que continua elevando o planalto tibetano a quase 40 milímetros por ano. Sob essa dupla pressão, as regiões central e nordeste da China, embora não estejam localizadas diretamente sobre uma zona de subducção, são de fato zonas de convergência de tensões, onde placas menores, como a placa do Yangtze, placa amuriana e placa do norte da China, estão sendo esticadas, deslocadas ou comprimidas por séculos de acúmulo. O perigo está no fato de que essas falhas intraplacas não liberam energia de forma regular, como aquelas nas regiões costeiras. Elas acumulam tensão silenciosamente por muitos ciclos, e um único gatilho mesmo distante pode quebrar seu frágil equilíbrio. De acordo com pesquisas publicadas na revista Earthquake Research Advances, esse fenômeno foi observado em eventos históricos, como o terremoto de Tangshan, em 1976. Que seguiu uma série de fortes tremores no Japão e no Alasca, e o terremoto de Sichuan em 2008, que ocorreu durante um período de intensa atividade ao longo do Círculo de Fogo em 2007. Esses casos sugerem que a ressonância entre placas é real e pode se repetir se as condições atingirem o limite. As áreas atualmente consideradas potenciais pontos críticos incluem a falha Lanzhou-Shanxi, a zona do histórico terremoto de Tangshan, que ainda não apresentou sinais de liberação de energia, a falha Sichuan-Wenchuan, onde o planalto tibetano colide com o bloco do Yangtze, marcada por uma história sísmica complexa, e especialmente a falha Qianjiang em Hubei, a zona de base da represa das Três Gargantas. Embora não apareçam com destaque nos mapas sísmicos globais como as trincheiras de subducção, essas falhas se localizam em camadas de rochas antigas que passaram por múltiplos episódios de deformação e fragmentação e agora podem estar enfraquecidas por intemperismo de longo prazo. É por isso que quando ondas sísmicas distantes, como as de Kamchatka, viajam pela Terra e encontram tipos de rocha que transmitem ondas com eficiência, como camadas de folhelho rochas sedimentares ou granito fraturado, até mesmo tremores leves podem ressoar e se amplificar localmente. Esse é o ponto-chave que levanta preocupação entre muitos geólogos. Não se trata de a energia sísmica vinda de Kamchatka ser forte o suficiente para provocar terremotos na China, mas sim de a fundação geológica da China tem o potencial de se autoativar se for sacudida no momento e intensidade certos. Linhas de falha ocultas podem ser despertadas, e no pior dos cenários, essas vibrações poderiam alcançar a seção média do rio Yangtze, onde a represa das Três Gargantas já está sob outra pressão, o aumento dos níveis do reservatório durante a estação chuvosa.
Nos mapas administrativos, China e Rússia parecem distantes, mas no subsolo, suas falhas estão conectadas. Alguns pesquisadores alertam que se ocorrer uma ressonância geológica desfavorável, os tremores do extremo oriente da Rússia podem se propagar até a região do Médio Yangtze, onde a represa das Três Gargantas opera atualmente em alta capacidade. A represa das Três Gargantas é a maior estrutura hidrelétrica do mundo. Com mais de 2,3 quilômetros de extensão e 185 metros de altura, a barragem foi construída sobre rochas antigas no oeste de Hubei. Essa área cruza com a zona de falha de Qianjiang, uma estrutura tectônica subterrânea sob o reservatório que se estende em direção nordeste-sudoeste. Essa zona já havia sido identificada como altamente sensível à ativação, se submetida a vibrações ressonantes de ondas sísmicas distantes ou aumento de pressão local. O perigo reside na combinação de 3 fatores de risco. Ondas sísmicas viajando no subsolo podem ativar microfissuras na fundação da barragem, especialmente nas junções entre massas rochosas não uniformes. Deslizamentos de terra ou quedas de rochas a montante, já registrados em 2010 e 2020, podem cair diretamente no reservatório, gerando ondas de refluxo que atingem a barragem por dentro. A pressão máxima da água no reservatório aumenta a permeabilidade, causando erosão subterrânea, especialmente em camadas rochosas intemperizadas ou zonas com fraturas tectônicas pré-existentes. Se esses 3 fatores ocorrerem em um curto intervalo de tempo, quando a atividade sísmica e a pressão da água agem simultaneamente, isso pode gerar vibrações mais fortes do que o normal. Nesses casos, pequenas fissuras na fundação podem se alargar e a pressão do reservatório pode penetrar nas camadas de rocha fraca, provocando pequenos deslocamentos. Embora isso não seja suficiente para destruir a estrutura principal, pode reduzir a estabilidade da barragem, causar erosão na base, ondas de refluxo internas no reservatório ou deslizamentos a montante. Na verdade, desde que o reservatório foi completamente cheio pela primeira vez em 2010, vários deslizamentos de terra foram registrados ao redor de suas margens. Algumas seções de aterros auxiliares desenvolveram rachaduras e o sistema de monitoramento sísmico teve que adicionar novos pontos de medição. Em um cenário de pior caso, se uma liberação de emergência de águas for necessária para aliviar a pressão, o rio Yangtze, a jusante, incluindo cidades densamente povoadas, como Wuhan, Nanjing e Xangai, enfrentariam um risco elevado de inundações generalizadas. Notavelmente, atualmente não existe nenhum mecanismo de monitoramento independente ou especializado divulgado publicamente na fundação da barragem. Isso significa que o monitoramento de pequenos deslocamentos estruturais, que poderiam servir como sinais de alerta precoce, depende quase inteiramente das unidades operacionais internas. Dado o recente aumento da atividade sísmica ao redor do Círculo de Fogo do Pacífico, isso representa um ponto cego estratégico que precisa ser reavaliado com seriedade. Então as falhas da China estão entrando em uma nova fase de atividade após décadas de silêncio. Vamos revisar o ciclo histórico de terremotos de grande magnitude, tanto ao redor do Pacífico quanto no interior profundo da Ásia, para examinar se o terremoto de Kamchatka de 2025 é realmente o primeiro sinal de uma nova reação sísmica em cadeia. Um aspecto frequentemente negligenciado pelo público, mas amplamente estudado por geólogos, é a natureza cíclica da atividade tectônica. Embora os terremotos pareçam súbitos e imprevisíveis, ao longo de escalas geológicas de tempo medidas em séculos, certos padrões ainda emergem. E a sequência sísmica ligada à região de Kamchatka é um exemplo instigante. A história mostra que os maiores terremotos da região, como os de 1737, 1841 e 1952, ocorreram com intervalos de aproximadamente 90 a 110 anos com mínima variação. O terremoto de 1952, com magnitude de 9.0, é considerado um evento histórico de mega subducção, que gerou um tsunami de grande escala ao longo das costas do Pacífico. Notavelmente, o terremoto de Kamchatka, em 30 de julho de 2025, com magnitude de 8.8, ocorreu exatamente 73 anos depois, sugerindo um ciclo mais curto e indicando que a zona de subducção Kuril-Kamchatka pode estar entrando agora em uma fase sísmica mais ativa. Ampliando o olhar, esse ciclo não parece estar confinado apenas a Kamchatka, mas apresenta uma sobreposição notável com perturbações profundas dentro do interior da China.
O terremoto de Tangshan, em 1976, magnitude 7.6, ocorreu 24 anos após o megaterremoto de Kamchatka, em 1952, e geólogos da Universidade de Tóquio e da Administração de Terremotos da China o analisaram como possivelmente ligado a mudanças de energia do Círculo de Fogo do Pacífico. De maneira semelhante, o terremoto de Sichuan em 2008, magnitude 7.9, seguiu um período de intensa atividade sísmica, que se estendia de Sumatra até o Japão. Essas linhas do tempo indicam que falhas intraplacas profundas dentro dos interiores continentais não são inteiramente independentes, mas podem reagir em sequência após grandes eventos sísmicos nas fronteiras de placas. Além da transmissão de energia, outro conceito merece atenção à força geológica. Após um grande terremoto, pode se transferir para outras regiões, desencadeando terremotos subsequentes. Quando um grande tremor ocorre, a energia não é liberada apenas no epicentro, ela também reestrutura o equilíbrio de tensão em zonas vizinhas, mesmo aquelas a milhares de quilômetros de distância. Nesse modelo, se houver falhas já próximas do limiar de ativação, a redistribuição do estresse pode ser suficiente para empurrá-las além desse ponto, levando a terremotos secundários como peças de dominó caindo em cadeia. De acordo com dados do Centro de Redes Sismológicas da China, em apenas 48 horas após o terremoto de Kamchatka de 2025, uma série de tremores secundários, magnitude entre 4.5 e 5.1, foi registrada em Jilin, Hebei e Sichuan, regiões com históricos sísmicos bem documentados. Embora não tenham causado danos, esses tremores são sinais de que o sistema está reagindo e a energia sísmica está começando a se deslocar para o interior do continente. O terremoto em Kamchatka sinaliza que um novo ciclo tectônico pode estar se formando ao longo do Círculo de Fogo do Pacífico. Longe de se limitar à costa da Rússia, as ondas de choque penetraram profundamente no interior da Ásia, ativando tremores iniciais, ao longo de falhas que permaneceram dormentes por décadas. Várias regiões no norte e centro da China, incluindo a área do reservatório da Represa das Três Gargantas, começaram a relatar mudanças geológicas incomuns. Enquanto isso, os níveis de água no reservatório permanecem altos sem atualizações públicas sobre o sistema de alerta. Será que uma pequena ressonância distante seria suficiente para romper o equilíbrio já tensionado sob uma das infraestruturas mais estratégicas da Ásia? Compartilhe sua opinião nos comentários. Em um mundo em constante mudança, sua perspectiva pode ser uma peça crucial para entender o que está por vir. Obrigado por assistir. Se você achou este conteúdo útil, curta, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo para ajudar a espalhar a mensagem para mais pessoas.